Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de inglês. Eu sou a professora Tainã e vou estar ajudando vocês com conteúdo relacionado a essa língua. Os assuntos da nossa aula de hoje serão personal pronouns ou subject pronouns, que em português significa pronome pessoal ou pronome sujeito. Verbo to be no presente, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. E por último, verbo to be no passado. Pronomes pessoais. Esses pronomes têm a função de sujeito, por isso também são conhecidos em inglês como pronomes sujeito. Do lado esquerdo vocês podem ver uma tabelinha com esses pronomes, tanto na forma em inglês como a sua tradução. Então, para ajudar vocês um pouquinho com a pronúncia também, vou pronunciar cada um desses pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, o I significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, mas é um pronome neutro usado para animais e objetos. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Esses pronomes são de suma importância porque eles vão conjugar qualquer verbo em inglês. Eles são equivalentes aos pronomes em português, pronomes pessoais também. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que também são responsáveis por conjugar os verbos e também são utilizados como sujeito nas frases. Exemplos em frases. This is John. He is my brother. Esse é John. Ele é meu irmão. Então, he significando ele e substituindo John para evitar uma repetição. It is raining today. Está chovendo hoje. Nesse caso, a gente utiliza o pronome it porque ele está se referindo ao ato de chover, que não é uma pessoa. Então, eu tenho que utilizar o pronome it. You are such a cute couple. Vocês são um casal tão fofo. No caso, you significando vocês. These are my cousins. They are very funny. Esses são os meus primos, eles são muito engraçados. No caso, they está substituindo cousins, que são primos, e é um substantivo que está no plural. Por isso, eu utilizo they, que significa eles. Mary is my sister. She is beautiful. Mary é minha irmã, ela é bonita. Eu utilizo o pronome she como sujeito dessa frase, porque na outra frase eu tinha sister, que é um substantivo feminino, substituído por ela. Passando agora para o verbo to be, já que nós vimos os pronomes pessoais, nós já podemos ver o verbo to be, que será conjugado pelo pronome pessoal. Então, o verbo to be corresponde em português aos verbos ser e estar. Então, o verbo to be pode significar tanto ser como estar. Vai depender do contexto da frase, que é o que vai me dizer se vai estar com sentido de ser ou de estar. Também é importante ressaltar que o verbo to be ele é importantíssimo na língua inglesa, por isso que vocês veem ele com tanta recorrência. Ele é usado tanto como verbo principal nas frases que nós estaremos trabalhando, como ele também pode ser utilizado como verbo auxiliar em outros tempos verbais, que vocês vão ver posteriormente. O verbo to be no presente tem 3 flexões, am, is ou are, que são essas aqui. O que são essas flexões? São as mudanças do verbo de acordo com a conjugação. O pronome pessoal é que vai indicar que flexão será utilizada. Quando o sujeito estiver no singular, o verbo to be será is. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo to be será are. E a flexão am é usada somente com o pronome pessoal I. Então, quando for singular, eu utilizo is.
Quando for plural, eu utilizo are. Mas o am também é utilizado para singular, só que ele só vai aparecer quando o pronome ou o sujeito for I, que é eu. Então, repetindo e pronunciando tanto os pronomes quanto o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, I, singular, am. You pode ser singular, mas também pode ser plural, então é convencionado que o verbo to be que vai ser utilizado com ele é o are, que é para plural. He, she, it são singulares. Ele, ela, ou então ele ou ela. Então vai ser is. We significa nós. Nós é plural. Então vai ser are. They significa eles ou elas, que é plural. Então também será are. Exemplos de frases na forma afirmativa. A forma afirmativa, como já diz a palavra, é uma afirmação. É importante saber diferenciar a forma afirmativa, porque nós temos outras duas formas, que é a negativa e a interrogativa. Negativa é uma negação, a interrogação é uma pergunta. I am your father. Eu sou seu pai. You are my daughter. Você é minha filha. He is my teacher. Ele é meu professor. She is my teacher. Ela é minha professora. It is a cat. Ele é um gato. We are friends. Nós somos amigos. They are friends. Eles são amigos. Então, na forma afirmativa, eu tenho a segunda ordem na frase. Eu tenho a seguinte ordem. I, sujeito, verbo to be e complemento. Então, sujeito aqui nessa segunda frase, you, verbo to be are e complemento my daughter, certo? Então, são essas três classificações que eu vou ter na forma afirmativa, sujeito, verbo to be e complemento. Verbo to be, forma negativa. Na forma negativa do verbo to be, acrescentamos a partícula de negação not, para que a frase tenha um sentido de negação. Not é o equivalente a não na frase. O not deverá vir depois do verbo to be. Por que é importante ressaltar que o not deve vir depois do verbo to be? Porque se ele vier em qualquer outro lugar da frase, a frase vai estar incorreta. Então, eu tenho um exemplo. Julia is not my sister. Julia não é minha irmã. Julia é o sujeito. O verbo to be, que deve vir com Julia, é is, porque Julia poderia ser substituído pelo pronome pessoal she. E quando eu conjugo o verbo to be com she, é is. Not, que é a negação, e my sister, que é o complemento. They are not friends. Eles não são amigos. Sujeito, they. Verbo to be, are. Partícula de negação, not. E o complemento, friends. Então, mais uma vez, vale ressaltar que o not só poderá aparecer na frase após o verbo to be. Exemplos de frases na forma negativa. I am not your father. Eu não sou seu pai. You are not my daughter. Você não é minha filha. He is not my teacher. Ele não é meu professor. She is not my teacher. Ela não é minha professora. It is not a cat. Ele não é um gato. We are not friends. Nós não somos amigos. They are not friends. Eles não são amigos. Então, aqui em negrito eu tenho a partícula de negação, que vem exatamente depois do verbo to be. E o verbo to be vem após o sujeito, que pode ser tanto um substantivo como um pronome pessoal. Verbo to be, forma interrogativa. Na forma interrogativa, ou seja, para fazer perguntas, com o verbo to be, é feita a mudança de lugar do verbo to be. Então, para fazer pergunta, o verbo to be deve vir no início. Se nas formas
negativa e afirmativa, a frase era iniciada pelo sujeito, na forma interrogativa, que é onde eu quero fazer uma pergunta, a frase é iniciada pelo verbo to be. No inglês, geralmente acontece dessa forma. Se eu quero fazer uma pergunta, eu altero a ordem do verbo. O verbo vai vir no início da frase. No caso, o verbo auxiliar. Então, eu tenho a frase Is Julia my sister? Que significa Julia é minha irmã. Então, eu estou iniciando a frase com o verbo to be, depois vem o sujeito e depois o complemento. Não pode esquecer de utilizar o ponto de interrogação, porque se trata de uma pergunta. Na outra frase eu tenho Are they friends? Eles são amigos? Mais uma vez iniciando com o verbo to be, o sujeito que nesse caso é they e o complemento que é friends. Exemplos de frases na forma interrogativa. Aqui eu vou ter vários exemplos de frases que são perguntas e que utilizam o verbo to be no início, já que é uma pergunta. Am I your father? Eu sou seu pai? Are you my daughter? Você é minha filha? Is he my teacher? Ele é meu professor? Is she my teacher? Ela é minha professora? Is it a cat? Ele é um gato? Are we friends? Nós somos amigos? Are they friends? Eles são amigos? Então, tem que prestar atenção também na entonação, já que é uma pergunta. E ter em mente que, repetindo mais uma vez, o verbo to be vai iniciar a frase, depois eu tenho o sujeito e depois é que eu tenho o complemento. Para finalizar, vamos passar pelo verbo to be no passado. No caso, nós vamos estar abordando somente o verbo to be no passado e na forma afirmativa. Não veremos dessa vez a forma negativa nem a interrogativa do verbo to be no passado. As flexões do verbo to be no passado são apenas duas, was e were. No presente, lembrem que eu acabei de dizer que a flexão do verbo to be ele se flexiona em três, que é am, is ou are. No passado não, é apenas em duas, was e were. Quando é que eu vou utilizar o was? Quando o sujeito estiver no singular, e o were eu vou utilizar quando o sujeito estiver no plural. Qual é a estrutura? Qual é a ordem dos elementos na minha frase afirmativa no passado? A mesma ordem da frase afirmativa no presente. Sujeito, verbo to be e complemento. A mudança é que o verbo to be terá que estar no passado. Exemplo: Julia was my friend. Julia foi minha amiga ou era minha amiga. Aqui, nesse lado, nessa tabelinha, eu tenho a conjugação do verbo to be na forma afirmativa no passado e eu tenho exemplos do uso desse verbo to be no passado. Então, pronunciando: I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. I was pode ser traduzido como eu estava ou eu era. You were pode ser como vocês estavam ou vocês eram. Ou você estava, você era. He was, ele estava ou ele era. She was, ela estava ou ela era. It was, ele ou ela estava ou era. We were, nós estávamos ou éramos. You were, vocês estavam ou vocês eram. They were, eles eram ou eles estavam. Ou então, elas eram ou elas estavam. Nos exemplos, eu tenho I was late, eu estava atrasado. Então, I, sujeito, was, verbo to be no passado, late, complemento, de acordo com a estrutura que eu coloquei aqui para vocês. You were at my party, você estava na minha festa. He was a student, ele era um aluno. She was at school, ela estava na escola. It was a different day, foi um dia diferente. We were married,
Nós éramos casados. You were my friends. Vocês eram meus amigos. They were my neighbors. Eles eram meus vizinhos. Então, recapitulando, a estrutura do verbo to be no passado: sujeito, verbo to be, complemento. Quais são as duas formas do verbo to be no passado? Was e were. Quando é que eu vou utilizar was? Quando meu verbo to be, quando o meu pronome pessoal estiver no singular. Quando é que eu vou utilizar were? Quando meu pronome pessoal ou sujeito estiver no plural. No caso, I, singular, então eu uso was. You, como pode ser plural, eu uso were. He, she, it são todos no singular. Então, was. We, you e they, plural. Então, were. Certo? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula, pessoal.